todos vocês, estamos aqui reunidos para mais uma aula de Geografia. Eu sou a professora Ludmila Dutra. Vamos agora verificar o que estudaremos na nossa aula 14. Olha só, gente. O objeto de conhecimento, relações entre os componentes físico-naturais, segunda parte. Detalhamento, os biomas da Terra. Tundra, floresta boreal, floresta temperada, floresta tropical, campos e desertos. Domínios morfoclimáticos brasileiros, amazônico, Mata Atlântica, cerrado, lavrados ou campos roraimenses, pradarias, mares de morros, araucárias e caatingas. Vamos agora para o momento da nossa aula. Nós estudaremos as diferentes paisagens que a gente acaba observando no decorrer da nossa vida, né? Ali na nossa vida, o que a gente observa, o que tem ao nosso redor. E isso, gente, vai estar muito ligada à vegetação e, consequentemente, ao clima, ao relevo, ao solo. É o que nós iremos estudar, tá certo? Sobre os biomas, mas além dos biomas, também estudaremos sobre os domínios morfoclimáticos, né, em determinadas áreas. Os biomas nós estudaremos de uma forma geral, que está ali distribuído no planeta. Já os domínios morfoclimáticos nós estudaremos em relação ao nosso território brasileiro, tá bom? Então, nós estudaremos aí, analisaremos os principais tipos de biomas. A gente já pode verificar, né, através deste mapa, tá, gente? Neste mapa a gente pode analisar melhor, né, essas diferentes cores que apresenta para a gente, porque essas diferentes cores são os diferentes tipos de biomas que nós temos aí, que vai estar relacionado muito ao tipo de relevo, ao tipo de clima. Então, o bioma, gente, ele acaba sendo, né, várias situações ali do que ocorre naquele local para ter aquele diferente tipo de paisagem, tá? Pode ser áreas em que nós, normalmente, quando tem ali o polo norte ou o polo sul, a gente pode observar que já vai ser um diferente tipo de bioma, porque o tipo de clima é diferente, como o polar, por exemplo, né? Ou pode ser áreas ali que tem uma floresta, ou são áreas desérticas. Então, a gente vai estudar aí esses principais biomas que a gente pode encontrar no território brasileiro. Mas antes, brasileiro e também, né, ali em vários outros países. Mas antes, nós temos que entender o que é o bioma, né? Então, olha só, o bioma vai ser uma paisagem natural, tá certo? Na qual existem vários ecossistemas integrados, né? É uma junção ali de várias situações para poder ter essa paisagem natural. Tá? O clima, gente, é um dos elementos mais importantes para a distribuição geográfica dos seres vivos. Então, o clima ele vai estar muito ligado a esses diferentes tipos de biomas que nós temos, tá? Mas a gente observa, né, que além da vegetação original ali, com a fauna, né, com os animais e o clima predominante daquela área, acaba formando um bioma, que é essa paisagem natural, onde nós estudaremos as características de cada um, tá bom? Então, vamos iniciar com um bioma, gente, que é conhecido como tundra, tá? A tundra, a gente tem que identificar onde ela vai estar ali localizado, né? Então, olha só, a tundra, que é essa parte vermelhinha, a gente observa que ela vai estar principalmente em áreas frias, tá? Quase polares aí, né? E pode ocorrer em regiões polares também. A gente observa que a tundra vai estar mais ao norte, né? No hemisfério norte do planeta, tá? Por quê? Porque a tundra, a gente vai analisar que vai ter essa característica de estar numa região bem fria, tá? Mas na Antártida, professora, a gente não observa isso na Antártida. Por quê? Porque na Antártida, né, é um continente, né, a Antártida, e o continente da Antártica é bem mais frio do que o Polo Norte, do que o Ártico, tá? Então, isso vai fazer com que o passar
do ano, né, não ocorra muito degelo como ocorre no Ártico. E a gente pode observar a paisagem da tundra, né, que vai ter essa vegetação mais rasteira, porém essa vegetação rasteira ela não ocorre muito ali durante o ano inteiro, não. Vai ter um pequeno período para a gente observar essa vegetação que acaba, né, surgindo, né, e então a gente observa que isso, né, vem aí através do tipo de clima. Tá? Então, por isso que a gente observa que a tundra ela vai ocorrer principalmente, né, em áreas polares, mas principalmente no Ártico, tá? Porque o degelo ele acaba sendo bem maior do que na Antártida. Agora, quais são as características da tundra, gente? A tundra é uma vegetação rasteira, ok? Vai ser encontrada nas áreas polares, tá? Principalmente no Ártico. Estão presentes nas regiões de clima frio polar, tá certo? Então, a gente observa que a tundra, ela vai estar realmente numa região muito fria. Mas, além disso, né, a tundra, a gente vai verificar também que ela aparece no curto verão, tá? E quando ocorre realmente o degelo daquela área, tá? Em torno aí de média de 3 meses, né? Que ela acaba surgindo, mas quando começa aí novamente, né, o frio chegando, ela some por conta da neve, tá? Então ela aparece nesse curto período aí do verão das duas regiões polares, porém mais no Ártico, em especial na região ártica ao redor aí do Polo Norte, tá bom, gente? Aí a gente observa essas características da tundra, né, que acaba sendo essa vegetação mais rasteira, tá? Agora, além da tundra, um outro bioma que nós teremos aí, que vai estar também em várias regiões do nosso planeta, vai ser aí a taiga ou floresta boreal, tá? Os dois nomes são a mesma coisa, ok, gente? Vocês podem ver a taiga, que observando que está escrito taiga, ou vocês estão lendo taiga em algum lugar, também vai significar floresta boreal ou vice-versa. E lembrando o que é boreal? Norte, né? Lembra quando nós estudávamos aí sobre o hemisfério boreal, que é a mesma coisa que norte. Então, floresta boreal, essa floresta vai estar no hemisfério norte do planeta. Por isso que a gente observa aí essa faixa vermelha, que é a região em que a gente pode encontrar esse tipo de bioma, taiga ou floresta boreal. Agora, as características que a gente pode observar, né, da taiga ou da floresta boreal, a imagem que a gente pode observar, né, gente, também a gente observa que essa vegetação é como se fosse o formato de cone, né? Então, a taiga ou a floresta boreal, né, depois ali da tundra, né, ainda está numa região bem fria, tá? Então, essa vegetação que a gente observa não está numa área tão polar quanto a tundra, tá? Não confundam tundra com taiga, ok? A taiga ela começa a ter uma vegetação maior do que a rasteira, né, do que a tundra. A taiga já tem realmente uma árvore ali, né, uma parte em que a gente observa muito isso, que ela acaba tendo esse formato de cone. Agora, essas características, né, da taiga ou da floresta boreal, ela vai aparecer, né, em algumas regiões do hemisfério norte, principalmente no Canadá, e uma porção do norte da Europa e também da Ásia, tá? Como a gente observou no mapa. Mas, além disso, a gente vai também analisar que a taiga ou a floresta boreal, ela é típica do clima frio. Está naquela faixa de transição, saindo lá do polar, né, e indo para uma área temperada. Porém, é típica do clima frio. É uma floresta de coníferas, né? O nome já fala, coníferas. Lembra de cone, que eu falei para vocês, que tem esse formato de cone, né? E as coníferas, elas são ricas em celulose. Lembrou de celulose? Lembra de quê? Papel. Então, aí é muito utilizado aí na fabricação de papel, tá? Então, a gente observa que ocorre essa riqueza aí, né, da taiga, ou também conhecida como a floresta boreal, tá bom, gente? Mas, além da taiga ou da floresta boreal, um outro tipo de bioma que a gente pode encontrar também aí ao redor do planeta, gente, vão ser as florestas temperadas, tá? As florestas temperadas, elas vão estar em várias regiões do planeta, que a gente observa aí, principalmente nas partes litorâneas, mas vai ter tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul,
tá? Então, olha só, essa região aqui, tá? Também podemos observar no continente europeu, na América, no continente europeu, na Ásia, né? Aqui na parte da Oceania. Então, a gente observa aí, em algumas áreas, as florestas temperadas. E essa floresta, gente, ela sofreu muito por conta, né, da colonização que se teve, aí, das explorações que se teve no decorrer dos anos, né, o ser humano ele chegando ali, tendo as mudanças, ocorrendo tudo isso. Então, por isso que a gente observa hoje em dia, né, que ela vai estar bem espaçada, tá? Agora, as florestas temperadas, elas vão estar, né, em uma área onde tem as 4 estações do ano bem definidas, tá bom? E quais são essas características das florestas temperadas, tá, gente? São típicas das áreas de clima temperado, ok? Em ambos os hemisférios, como a gente analisou no mapa. Vai ter tanto uma parte no hemisfério norte, quanto uma parte no hemisfério sul, né? Não são em grandes áreas, assim como a gente observou em relação à tundra e em relação à taiga, tá? Mas, além disso, né, de elas estarem aí em uma área de clima temperado, também nós vamos ver uma outra característica que elas são consideradas decíduas. É uma vegetação decídua. O que isso significa, professor? O que é decíduo? Decídua. Lembrando que eu acabei de falar para vocês, vamos ter as 4 estações do ano bem definidas. Vai estar numa área em que o clima acaba sendo predominante aí com o temperado. Então, a gente vai verificar que temos a primavera, o verão, o outono e o inverno. A primavera, vamos lembrar, é a vegetação florescendo, né? Depois da primavera, normalmente vem o verão, o calorzão ali, tá? E quando vai chegando o outono, as vegetações, gente, né? Normalmente elas tendem a perder folhagem, tá? E essa folhagem, a vegetação ela está perdendo essa folhagem por quê? Por conta da proteção de uma outra estação do ano que está chegando, que é o frio, que é o inverno, tá? A vegetação, ela acaba se prevenindo ali para não morrer, né? Então, a gente observa que na floresta temperada, por ter essas 4 estações do ano bem definidas, elas acabam sendo consideradas decíduas, que são árvores que perdem, né, suas folhas aí em determinada época do ano, geralmente no outono, tá bom? Mas, além das florestas temperadas, um outro bioma que também nós estudaremos vai ser as florestas tropicais, gente. Já as florestas tropicais, a gente pode observar bem, né, aí no mapa, que ela vai estar numa região tropical. Olha só, essa vai ser a área, né, onde a gente pode observar as florestas tropicais. Lógico que nem em todos os lugares, mas se a gente for analisar bem, né, parece que elas estão numa mesma faixa, tá? Então, as florestas tropicais, elas também vão depender ali da continentalidade, maritimidade, do relevo. Então, são várias situações em que a gente observa, né, que elas, né, acabam situando aí em diferentes continentes, tá? Porém, com as mesmas características ali, bem semelhantes, tá? Agora, quais serão essas principais características das florestas tropicais? Olha só, constituem, né, a vegetação mais rica e diversificada do planeta. E vão situar aí, principalmente, na zona equatorial, tá bom, gente? Que pega aquela parte próxima à linha do Equador. Mas, além disso, a gente também verifica que as florestas tropicais, gente, elas são matas fechadas, como a gente pode observar, né, nessa vegetação, principalmente na nossa região, que nós estamos acostumados, né, essas matas fechadas que nós temos, e acaba se desenvolvendo principalmente com climas quentes e úmidos. Nós vivemos isso na Amazônia, né? Possui uma fauna riquíssima, bastante diversificada. E acaba sendo semelhante ao que se tem, né, no continente africano e no continente asiático. Não foi à toa que na época lá da seringueira, né, quando vieram os asiáticos e levaram a semente da seringa para a Ásia, se adaptou muito bem, porque
a gente vai ter esse bioma bastante ali característico, tanto no continente americano, na África e na Ásia, tá? Próximo à linha do Equador. Agora, um outro bioma também que nós vamos estudar, gente, vai ser aí a parte dos campos, né? Os campos, quando a gente pode observar que vai estar bastante diversificado aí em relação, bastante distribuído, na verdade, né? Em relação aí aos continentes, tá? Tanto aí no continente americano, né? Pega a parte aí dos Estados Unidos, do México, na América do Sul também, na América Central, a gente pode observar o continente africano, na Europa, na Ásia, na Austrália, olha só na Austrália, gente, aqui está localizado na Oceania, né? Também vai tomar praticamente quase toda a Antártida, então a gente observa esses biomas bastante distribuídos também. Tá? Mas os campos, né, como são conhecidos também como pradarias ou estepes, tá? É como se fosse realmente uma área campestre, bem bonito, às vezes que a gente observa, né? Parece que é limpo, tá? Essa vegetação, né, quais serão as principais características dos campos, das pradarias ou estepes? É tudo a mesma coisa, tá? Semelhança aí entre essas, porém, a classificação, a denominação vai depender do local, tá? É uma vegetação herbácea, gente, ela não cresce tanto. A vegetação que se tem, né, ela acaba sendo intermediária. Vai estar presente nos Estados Unidos, no sul do Brasil e também outras áreas ali do continente americano, mas também distribuída ao redor do planeta, na Europa, na Ásia, na África e também na Oceania, tá? Em algumas regiões, principalmente ali da Ásia, ok? Mas, além disso, né, sendo uma vegetação herbácea, vão ser cobertos por gramíneas e outras plantas adaptadas ao quê? A chuvas irregulares, gente. Tá? Por que chuvas irregulares? Porque vai ter um período em que chove mais e outro não chove nada. Então, elas acabam se adaptando, né, ao clima, né, que acaba sendo bastante característico nessa região. Porém, gente, os solos, né, dos campos, das pradarias ou estepes são muito férteis, né, que acaba sendo rico em humus, tá bom? Então, isso acaba ajudando bastante, por isso que normalmente essas áreas campestres se utilizam muito para a agricultura e também para a pecuária. Um outro bioma também que a gente pode encontrar no planeta vão ser as áreas desérticas, tá? O deserto já vai ser bem mais específico, vai estar bem ali, olha só, o continente africano, né? Lembra o deserto do Saara? Vamos ter outros desertos na Ásia também, no Oriente Médio, na Oceania, né? Temos no continente americano, mas principalmente nas áreas, né, litorâneas do lado oeste, né, pegando ali principalmente as montanhas rochosas, já pega também a Cordilheira dos Andes, tá? Também vamos ter áreas desérticas que acaba aí sendo distribuído ao redor do planeta. Agora, quais são as principais características dos desertos, gente? Olha só, os desertos é característico do clima árido ou desértico, tá? Apresenta um solo arenoso ou pedregoso, tá? Tem muitas rochas também. Ocorre também em algumas áreas a presença de plantas xerófitas ou xerófilas também, tá? Professora, xerófitas, sim, são plantas que estão adaptadas à escassez de água, porque está no deserto, tá? Então, é característico de desertos de clima quente. Ok? Por que clima quente? Porque às vezes consideram desertos frios também, como Antártica, né? Então, é uma área fria que acaba sendo considerada ali por conta de não ter a quantidade de habitantes suficiente, né? Então, essas áreas muito frias também acabam sendo consideradas como desertos, porém desertos frios, tá? Mas nós estamos estudando em relação aos desertos quentes, né, que acaba tendo a presença aí dessas plantas xerófitas, ok? Que está adaptada à escassez de água. Mas, além disso, uma fauna típica dessa região vai ser com os animais como camelos, lagartos, ratos, entre outros, tá? E os desertos ocupam, gente, em torno aí de
30 milhões de quilômetros quadrados da superfície terrestre. Então, a gente pode observar que existe bastante deserto também distribuído aí ao redor do planeta, tá bom? Então, esses são os principais biomas que estão aí distribuídos ao redor do mundo, que é importante a gente saber. Mas em relação ao território brasileiro, nós iremos estudar os domínios morfoclimáticos brasileiros, que aí a gente já pode observar neste mapa bastante colorido, né? Que vai mostrar para a gente esses diferentes domínios morfoclimáticos, como o amazônico, que está em verde, o cerrado, que está em amarelo, a caatinga, que está em lilás, os mares de morros, que está em laranja, araucárias em azul, as pradarias que está em roxinho e a azul bem clarinha, gente, é uma faixa de transição. Por que faixa de transição, professora? Por exemplo, tem ali a área, né, da Amazônia, que vocês observam, tem uma faixa de transição chegando para o cerrado, tá? Então, também os domínios morfoclimáticos, eles acabam sendo característicos com essas faixas de transição, ok? Vamos estudar características de cada domínio agora como domínio amazônico, gente. O domínio amazônico, ele acaba tendo clima equatorial, né, considerado quente e úmido, com alta umidade do ar e chuvas intensas ao longo do ano, tá? Já a vegetação é característica aí com a floresta amazônica, a maior floresta tropical do mundo, com vegetação variada, que inclui o quê? As matas ciliares, os igapós, os igarapés e as matas de terra firme. Já na hidrografia, a gente observa que é cortada pela bacia amazônica, né, sendo a maior do mundo, com rios importantes, como o Amazonas, o Negro, o Tapajós, o Rio Madeira, o Tocantins e também o Araguaia. Já o relevo, né, dessa região é dominado por planícies e terras baixas, gente, com a presença de planaltos e depressões, marcando aí uma paisagem antiga e intensamente erodida, tá? Já os solos, gente, eles são mais férteis, estão nas planícies fluviais, sendo os principais tipos o argiloso, o latossolo e o gleissolo, tá? Um outro domínio também que nós iremos estudar vai ser do cerrado, gente. Através da paisagem que a gente pode observar, que acaba marcando muito, né, essa vegetação aí com o cerrado. O domínio morfoclimático do cerrado, gente, vai ter o predomínio aí com o clima, né? O clima que acaba prevalecendo, tá? Vai ser o clima tropical, com 2 estações do ano bem definidas, principalmente uma estação seca e outra chuvosa. E isso acaba marcando bastante o tipo de vegetação que a gente encontra no domínio do cerrado, tá? Olha só, a vegetação que a gente acaba observando no cerrado vai ser composta por cerrados e cerradões com gramíneas, arbustos e árvores, né, de diversos portes. Mas por que a gente observa muito essas características, né, no cerrado, por apresentar diversos portes? Porque, gente, vão estar adaptados ao clima que prevalece nessa parte morfoclimática do cerrado, por conta de um clima estar sendo seco durante o período e o outro um pouquinho mais úmido, mais chuvoso, tá? Então, a planta ela acaba se adaptando. E também ao fogo nessa região, quando tem ali a parte, né, que não tem chuva, no período ali de escassez de chuva, acaba tendo muito essas queimadas involuntárias, tá? Então, esse tipo de vegetação do cerrado acaba tendo os troncos espessos e retorcidos, tá? Parece que a planta ela acaba sendo toda torta. Mas além da vegetação, também a hidrografia aí do domínio do cerrado abriga, gente, as nascentes de importantes rios brasileiros como Paraná, São Francisco, Tocantins, Araguaia e o Parnaíba, além de abranger também grandes bacias hidrográficas do país. Então, acaba tendo bastante essa importância aí para o território brasileiro de uma forma geral, a parte da hidrografia do cerrado. Já o relevo, a gente observa que vai ter o predomínio de planaltos, chapadas e depressões. E já o solo, gente, a gente observa que são pobres em nutrientes, de baixa fertilidade e com pH geralmente
ácido, né, por conta ali da escassez de água, né? Então a gente observa aí essas características do domínio do cerrado, tá? Mas além do domínio do cerrado, também vamos estudar sobre o domínio aí da caatinga. O domínio da caatinga, gente, o clima, ele vai ser característico com o semiárido, né, com chuvas irregulares, tá? Longos períodos de estiagem, não chove, né? Baixa umidade porque não chove, não tem vegetação, né, adequada ali para ter a evapotranspiração, né? E altas temperaturas ao longo do ano. E a gente pode observar essa característica de vegetação através da paisagem aí. A vegetação, gente, da caatinga vai ter o mesmo nome do domínio, né? É a vegetação da caatinga com plantas adaptadas ao calor e à seca, né? Como espécies caducifólias. O que são espécies caducifólias, professora? São espécies que não têm muita vegetação, não. Elas estão parece que elas estão mortas ali, mas elas não estão. Elas só estão ali adaptadas para viver aí nesse calor, tá? As raízes, elas acabam sendo longas para absorção de água, né? E estruturas de defesa. Então, acaba tendo o quê? Espinhos e também acaba surgindo as cactáceas, né? Que são os cactos aí. Em relação à hidrografia, gente, a região ela possui 4 bacias hidrográficas. A principal é a do São Francisco, mas também tem a do Parnaíba, tem a parte do Atlântico Nordeste Oriental e o Atlântico Leste. A maioria dos rios é intermitente. O que é intermitente? Ao contrário aqui do que nós temos com a Amazônica, né? A intermitente, gente, acaba aí surgindo no decorrer dos anos, dependendo da quantidade de chuva. Exceto o Rio São Francisco, que é perene, sempre acaba tendo água. Já o relevo da Caatinga, a gente observa que tem a presença das depressões sertaneja aí do São Francisco, que é o resultado aí de intensa erosão. Já o solo da Caatinga, gente, apresenta solos férteis, enquanto outras possuem solos pedregosos, tá? E pobres em nutrientes, tá? Então, as características do solo da Caatinga apresenta solos férteis, né? Enquanto outras possuem solos pedregosos e pobres em nutrientes, que acaba dificultando aí o cultivo e o crescimento de vegetação densa. Outro domínio, né, que vai estar em território brasileiro, gente, vai ser o domínio de mares de morros. É uma área, gente, que realmente tem muito morros. Por isso que acaba tendo essa denominação, os mares de morros. Se a gente olhar ali no horizonte, parece que não tem fim esses morros que a gente observa na paisagem, né? O clima predominante que a gente observa, ele vai ser variado, né? Varia aí de tropical quente e úmido ao subtropical, com versões de quê? Altitude, porque são morros, tá? Nas áreas mais elevadas. Já a vegetação predominante vai ser o quê? A Mata Atlântica, que apresenta aí florestas, campos e uma vegetação litorânea. A gente observa muito, gente, na parte do litoral brasileiro, principalmente na região Sudeste e Sul. Já a hidrografia, a gente observa que possui um sistema de drenagem denso, né, com 6 bacias hidrográficas, como as do Paraná, que vai ser uma das principais, o Atlântico Leste e Atlântico Sul, e isso acaba sendo favorecido pelo relevo acidentado, além de outras 3 importantes bacias hidrográficas também aí nos mares de morros. Já o relevo apresenta morros arredondados, como a gente pode observar na imagem, planícies litorâneas, serras como o do Espinhaço, né, o do Mar e da Mantiqueira, além de formas residuais, como a gente observa no Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, tá? Além dos domínios de mares e morros, também temos o domínio de araucárias, gente. O domínio de araucárias vai estar principalmente localizado onde tem um clima subtropical, com as 4 estações do ano também bem definidas. É uma vegetação que é composta por árvores altas. Olha só aí a imagem, né? Árvores bem altas mesmo, de folhas em forma de agulha. Ela parece uma agulhinha que acaba pinicando bastante a gente. É considerada, gente, uma aciculifoliada, por conta aí, né, do formato dela mesmo, tá?
que é para cima. Apresenta solos férteis, como latossolos vermelhos, e isso ajuda muito na agricultura, que é a terra roxa. Já o relevo do domínio das araucárias é formado por planaltos e chapadas, né, com umas áreas aí suavemente onduladas e encostas íngremes, tá? Os rios pertencem às bacias do Paraná, Atlântico, Sudeste e Sul e também do Uruguai. E o último domínio que a gente observa vão ser aí o domínio das pradarias, tá? O domínio das pradarias, gente, olha só a imagem, né? Ocorre exclusivamente no Rio Grande do Sul, também conhecido como a Campanha Gaúcha. Apresenta um clima subtropical, com temperaturas amenas e frias. A vegetação ela acaba sendo composta por gramíneas, arbustos e árvores esparsas, tá? O relevo é conhecido como de coxilhas, tá? Com formas suavemente onduladas, como a gente observa aí nesta imagem. Os solos, eles são férteis, rasos e muito favoráveis também à agricultura, tá certo, gente? Então, essas são as características aí dos domínios morfoclimáticos no território brasileiro, que está relacionado ao clima, relevo, vegetação, hidrografia e solo. A importância que se tem, né, através aí do desenvolvimento, tanto na parte dos biomas que vão estar distribuídos no planeta, quanto na parte do território brasileiro, tá certo, gente? E assim, a gente finaliza esse momento da nossa aula.